Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Theo Hayashi. Estamos aqui de volta com mais conteúdo fresquinho para você, que eu tenho fé que vai te edificar, vai te encorajar, vai te dar mais gás na tua jornada com Deus e também no teu propósito e missão de vida. Hoje eu quero falar sobre um tema que é o poder de um. Eu sei, soa muito egocêntrico, o poder de um. Mas eu comecei a perceber que eu, como uma pessoa, eu tenho poder. E esse poder é dado a mim por Deus e eu vou compartilhar para você o porquê que isso é tão transformador. Então, se você é novo aqui com a gente, seja bem-vindo. Não se esqueça de fazer a tua inscrição rapidamente aí na plataforma na qual você está nos assistindo ou nos escutando. E se você já está aqui com a gente há um tempo, você sabe o que você tem que fazer. Por favor, se você tem sido abençoado, você nos abençoe espalhando para as outras pessoas esse conteúdo. Agora, eu lembro uma vez que eu estava lá num parque na Califórnia chamado Yosemite National Park. Esse parque, Yosemite, ele talvez é um dos lugares mais lindos em termos de natureza que eu já visitei na minha vida. Rochas, montanhas, vales, um rio num vale, árvores, incrível. Então, depois de um tempo, eu tava lá com a Júnia, minha esposa, e eu falei, a gente já andou bastante, a gente já escalou esse negócio, pegou o carro, veio pra cá, veio pra lá. Eu achei um lugar lá pra sentar numa pedra, eu fiquei sentado olhando a imensidão de Deus no vale do Yosemite. E naquele momento eu tive um momento com Deus, onde eu, diante da grandeza dele na natureza, eu me perguntei, na verdade perguntei a Deus, Deus, por que comigo? Por que o Senhor conta comigo? O Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso, quem sou eu? Eu sou tão insignificante diante de ti, euzinho. Eu tava fazendo essas perguntas para Deus. Agora, antes de você me acompanhar nessa jornada do poder de um, eu quero que você entenda que eu acredito que Deus é autossuficiente. Então, o que significa Deus sendo autossuficiente? Significa que ninguém criou Deus e ninguém mantém Deus. Eu também acredito que Deus é autodivino. Significa isso que Deus deu a Ele mesmo a sua própria divindade. Não teve um outro Deus que fez Deus ser Deus. É isso que eu tô querendo dizer. Ele também é autossábio. Você está percebendo aqui o padrão auto? Significa então que ninguém informa Deus quais são as decisões mais sábias a tomar. Deus, ele não é ensinado, ele ensina. Ele é dono de todo conhecimento. Deus também é virtuoso, o que significa que ninguém ofereceu virtude a Deus, senão ele não seria o ser mais moral do universo. Ninguém ensinou ética cristã, valores do reino a Deus. Ele é a encarnação, ele é a vivência de todos esses valores e ele é aquele que é o autor da ética. Sabe que uma vez Paulo estava lá em Atenas, na Grécia, no lugar que idolatrava e adorava conhecimento. Você já deve ter lido essa história lá em Atos 17. Paulo, então, ele pede a Deus uma estratégia. Como é que eu vou evangelizar esses atenianos, essas pessoas que são tão intelectuais? E Deus dá para ele uma estratégia. E, na verdade, essa estratégia, ela é incrível porque Paulo denuncia a ignorância e a limitação da cultura secular da época, que era Atenas, ao apontar ao Deus desconhecido que eles tinham lá um altar a um Deus desconhecido. Então, para pensar que a cultura que adorava o conhecimento tinha um Deus desconhecido. E daí em Atos 17, versículo 24, ele explica esse Deus como um Deus que fez o mundo e tudo que nele há, que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por homens, ele não é servido por mãos de homens, ele não necessita de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego, as demais coisas. E olha só o versículo 26. De um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar.
Agora, o que significa isso? Significa que Deus já determinou para você estar vivo em 2021. Ele já determinou para você ter nascido aonde você nasceu, estar vivendo aonde você vive hoje. Ele não quis que você estivesse vivo na Inglaterra em 1821. Ele não quis que você estivesse vivo no Japão Imperial de 1315. Não, você era para estar vivo em 2021 na cidade aonde você está me escutando agora. Ele predeterminou os seus dias, ele predeterminou o seu espaço. Isso é muito louco. Então, quando você começa a entender isso, você fala assim, uau, ele obviamente é soberano, e ele é soberano, ele é totalmente soberano. Então Deus, por que na tua soberania tanta coisa depende das minhas decisões? Sabe, eu creio que Deus decidiu precisar de você. Agora, eu sei que pode soar isso extremamente fora daquilo que você enxerga como soberania de Deus, mas eu quero que você escute um pouquinho, que Deus não precisa de você para existir, assim como nós já falamos, mas ele decidiu precisar de você para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Ele te chama, ele te convida para dentro. Assim como lá em Gênesis, no capítulo 2, se você lembra que Deus formou então Adão, ele também tinha formado já da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, ele trouxe eles a Adão, Gênesis 2, versículo 19, para Adão ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Agora, para pensar que isso aqui foi um convite de Deus ao homem de colaborar. Fala assim, ó, vem comigo e eu quero que você venha ser um mordomo da criação. Eu quero que você venha. Esse aqui é o convite de Gênesis 2, versículo 19 e 20. Era justamente o convite daquilo que ele tinha dado a Adão em Gênesis 1, 28, que é o mandato cultural. Ele tinha chamado, eu quero que você venha frutificar, eu quero que você venha multiplicar, eu quero que você venha dominar a terra, não pessoas, dominar a terra e os animais da terra e não pessoas. E ele fala assim, e eu quero que você faça isso comigo, eu quero que você venha multiplicar isso aqui que eu te dei. Sabe, eu tenho a imagem de Éden como um lugar relativamente pequeno. Ele fala, eu quero que você venha multiplicar Éden até que Éden venha tomar conta do globo, que venha crescer e envolver o globo terrestre. Era a função do homem. Então ele dá para o homem essa missão. E quando ele dá para o homem essa missão, ele não apenas dá para ele uma responsabilidade, ele dá para o homem uma autoridade. Eu já escutei muitas vezes outros líderes falando para mim sobre liderança, e eu lembro que talvez uma das primeiras lições de liderança que eu aprendi foi: é injusto você delegar responsabilidade sem autoridade. E muitas vezes líderes, eles falham nisso, eles dão uma responsabilidade para uma pessoa fazer alguma coisa, só que não dá autoridade para ele executar aquilo, então a pessoa fica sempre amarrada e limitada na maneira de cumprir a missão. Agora Deus não. Deus, um líder perfeito, dá para Adão a responsabilidade de Gênesis 1, 28 do mandato cultural, e ele também dá para ele a autoridade. Ele está ensinando aqui em Gênesis 2:19 justamente como exercer isso. Ele fala, olha, o que você chamar o animal é isso que ele será, porque a autoridade do homem na terra é através do gatilho de palavras. Então Adão está começando a entender, ele está sacando, ele está tendo essa aula de como é que eu governo aqui na terra, como é que eu sou um mordomo daquilo que Deus me deu aqui na terra. É isso que está acontecendo com Adão. E tudo através do gatilho de palavras. Porque o reino de Deus, ele é movido através de palavras e não necessariamente pela ação da sua mão. Então ele saca que quando ele chama o animal uma coisa, o animal se torna justamente aquela coisa. Porque essa criação está sujeita ao homem. Porque Deus deu a jurisdição da terra ao homem. Então uma outra maneira de ver isso é que nessa terra, Deus decidiu limitar o seu poder, as tuas orações, a tua fé e aos teus passos de obediência. Deixa eu repetir. Que nessa terra, do jeito que a jurisdição foi estabelecida desde Gênesis, Deus decidiu limitar o seu poder ilimitado às suas orações, à fé do homem e aos passos de obediência do homem.
E Deus não falou então o nome de cada animal, porque Deus, ele fala, não, você vai entrar em parceria comigo, porque eu já te dei uma missão, eu já te dei uma responsabilidade, mas eu vou te dar agora autoridade. Então ele decide precisar da participação do homem. E mesmo nós, falando assim, tá bom, eu saquei um, interessante que logo na sequência ele traz Eva. Então, até o propósito do homem, ele é cumprido em comunidade. E por isso que é importante você que está me escutando, que fala, não, eu já saquei meu propósito, eu amo Jesus, mas eu não tenho igreja, que você entenda que tem parte do teu propósito que você só consegue cumprir em comunidade, assim como Adão, que já estava no trajeto de cumprir seu propósito, ele tem que ser posto ao lado de Eva, ou Eva ao lado de Adão, e assim os dois continuam cumprindo esse propósito de Gênesis 1:28 do mandato cultural. Agora, Deus honra esse posicionamento de um homem. Desde o Éden, ele honra esse posicionamento do poder da influência da decisão de um homem. Tanto é que lá em Ezequiel 22, versículo 30, Deus, sendo totalmente justo, ele tem que castigar as injustiças que ele vê no seu próprio povo. Ele não quer fazer isso, mas ele precisa ser fiel à sua própria natureza. E ele fala assim, olha, eu preciso castigar Israel, mas se eu encontrar um homem que decida ser aquele que vai tapar a brecha no muro, eu vou então trazer perdão. Olha só, Ezequiel 22:30, Deus diz, eu busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por quê? Porque Deus procura por uma pessoa para ficar na brecha, para que ele não precisasse derramar a sua ira. Se você não percebeu que Ezequiel 22:30 é nada mais do que uma figura profética acerca do Messias que viria, como uma pessoa para ficar na brecha, para impedir então a ira de Deus sobre a humanidade. Agora, o que é que você precisa então para você realmente ser um canal de Deus e ver Deus agindo aqui na terra? Incrível esse versículo que uma vez eu estava lendo, esse negócio aqui me pegou, falei, uau, cara, que coisa doida. Marcos 6, versículo 5, diz assim que, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, aqui falando de Jesus, impondo-lhes as mãos, e Jesus estava admirado da incredulidade deles. O que quer dizer isso? Que Jesus, ele que tinha todo o poder, Jesus que é Deus encarnado, ele fala assim, eu não pude fazer ali as obras maravilhosas, eu só pude curar algumas pessoas porque havia incredulidade, versículo 6 de Marcos 6, e ele estava admirado da incredulidade deles, e por isso percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus, em outras palavras, ele que é Deus homem, não pôde fazer um milagre por conta da falta de fé. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que uma pessoa tem o poder, através de suas decisões, de ser canal do poder ilimitado de Deus? Então a pergunta que eu faço é, será que o milagre que eu estou esperando, que você está esperando, Deus, ele na verdade quer fazer, mas ele está se limitando, derramar o seu poder, porque você talvez não está decidindo por fé e por um passo de obediência? E será que Satanás já não sabia desse princípio do poder de um quando Davi está enfrentando Golias? Lá em 1 Samuel 17, e daí Golias, aquele gigante filisteu, no versículo 8 de 1 Samuel 17, ele fala, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos todos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais Golias, hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. O que está querendo
o que é que a palavra nos ensina aqui? Ele está dizendo que Golias e Davi entenderam também esse princípio de um homem. Golias está falando, olha, todo o destino, todo o futuro de um coletivo, de uma nação, a nação dos filisteus, está na minha mão. E todo o futuro e o destino da nação de Israel está nas mãos de um homem. Traz para mim esse um homem. Porque esse conceito de um homem afetando o coletivo, as decisões de um indivíduo afetando o corporativo, era um conceito espiritual. E Golias, ele acessa esse conceito e diz, traz para mim um homem. Por quê? Porque o inimigo, Satanás, pensou, ninguém tem um soldado do tamanho de Golias. Vamos exercer então o princípio de um homem, assim como Deus já exerceu o princípio de um homem no jardim, assim como ele vai no futuro, Satanás não sabia, mas Deus já iria no futuro exercer o princípio de um homem, quando o segundo Adão viria para erradicar a ira de Deus, ou apaziguar a ira de Deus sobre toda a humanidade. Ele diz, então, agora que nós temos esse um homem, que é um guerreiro avantajado, gigante, poderoso, cruel, vamos então usar esse princípio de um homem para destruir Israel. E Satanás, ele quis se aproveitar disso. E ele fala assim, já que Deus não age até que alguém dê um passo de fé, eu vou destruir Israel, porque lá em Israel eu tô vendo que não existe um homem para se levantar por Israel. Eles estão tomados por medo. E Deus, na sua multiforme sabedoria, ele responde, eu não preciso de um homem. Eu tenho um menino, Davi. Deixa eu te falar uma coisa, que Deus, ele já tem um Davi separado para o teu Golias. Por quê? Satanás não vê o futuro. Ele não sabia que tinha um menino lá, que estava sendo preparado com a morte que ele lançou sobre um urso, depois a matança que ele fez sobre um leão. Ele estava sendo preparado no secreto, um Davi que é a solução, a resposta para uma nação. E daí eu fico pensando, será que as minhas decisões, eu, uma pessoa, você que está me escutando, uma pessoa, será que as tuas decisões, a tua fé, os teus passos de obediência podem afetar o destino de gerações? Será que pode afetar o destino dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos e do teu país e da tua geração e da tua nação e de outras nações? Assim como Davi afetou o destino das suas gerações. Porque se Davi não tivesse dado o passo de fé, se Davi não tivesse dado o passo de obediência, os filhos de Davi, os netos de Davi seriam escravos de Golias. Por quê? Porque o princípio do poder de um é que a decisão do indivíduo afeta o coletivo. Então eu pergunto, será que esse Davi não é você? Será que esse Davi não é você que hoje você pensa, cara, como é que eu consigo afetar um coletivo? Eu diria pra você, se você está matando um leão por dia aí no secreto, se você está tentando sobreviver a ataques de urso no teu dia a dia, quem sabe você é o Davi, que um dia Deus pode te posicionar num lugar aonde todos estão pensando, não existe um homem que consegue através de um passo de fé, ou uma mulher que consegue através de um passo de obediência ser o canal do poder ilimitado de Deus. Então deixa eu só terminar com isso, que o poder ilimitado de Deus está limitado à tua fé, às tuas orações e aos teus passos de obediência. E oração nada mais é do que uma permissão terrena a uma invasão celestial. E é justamente isso que Deus quer, que você entenda que existe poder em um homem orando, existe poder em uma mulher jejuando, em uma mulher intercedendo, existe poder em um garoto dando um passo de fé, dizendo, eu vou. Talvez você está me escutando e você está olhando para você e fala assim, cara, eu nunca vesti uma armadura, eu não consigo, eu nunca fui para guerra, mas a pergunta é se você acredita que a tua obediência e a tua fé e as tuas orações podem afetar e impactar no destino de um coletivo, e não só na tua vida, mas de gerações futuras. E se você falar assim, Theo, eu entendi, eu saquei, eu quero, deixa eu te dizer rapidamente 3 pontos práticos. É necessário querer ser parceiro de Deus. Você fala assim, Theo, eu quero entrar em parceria com Deus. Então entenda 3 coisas rápidas, 3 verdades para você que quer entrar em parceria com Deus para ser essa uma pessoa que faz a diferença. Entenda a primeira coisa, que a tua parte Deus nunca
fará. Se Deus falou que você irá às nações, mas você nunca correr atrás do teu passaporte, do teu visto, da tua passagem, como é que isso vai acontecer? Entenda que a tua parte, Deus não fará. Você que tem que fazer. Se Deus te prometeu uma família, olha, eu vou te dar uma família que vai ser exemplar, um casamento que vai ser um casamento que vai levar esperança para as pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você não pedir lá em casamento, quem é que vai pedir ela em casamento? Deus não vai pedir ela em casamento por você. Então entenda a primeira coisa, que a tua parte, Deus nunca fará. Agora, importantíssimo também é a segunda parte, que você entenda que a tua parte, aquela que Deus nunca fará, nunca é o sobrenatural. A tua parte nunca é o sobrenatural. A tua parte, na verdade, é o natural. Eu recebo até, de vez em quando, as pessoas vinham e falavam comigo assim, Theo, os mais jovens, ô Theo, tem Enem, semana que vem, ora por mim. Ô Theo, eu tenho que prestar vestibular, ora por mim. Deixa eu te falar uma coisa, eu posso orar para que você venha aí bem na prova, mas a tua parte é estudar. A tua parte, que é o natural, é você pôr informação dentro da tua cabeça. A parte sobrenatural de Deus é te ajudar a pegar a informação e fazer ela chegar no papel. Então, a parte natural era Davi escolher 5 pedras, pôr na funda, girar a funda, mirar e lançar a pedra. Isso era natural. Agora, o que era o sobrenatural? O sobrenatural é Deus direcionar a pedra a 80 km por hora para atingir a testa de Golias, o ponto fatal. Isso foi sobrenatural. O natural foi Moisés levar o povo até a beira do Mar Vermelho e levantar o cajado. O sobrenatural foi Deus abrir o Mar Vermelho para que houvesse terra seca para Israel passar. Nós queremos ser usados por Deus. Você fala assim, Theo, eu quero entrar em parceria com Deus. Theo, eu quero ser canal de cura, eu quero ser canal de milagre. E eu pergunto pra você, você quer ser usado para curar os enfermos, mas se você nunca orar, como é que ele vai curar? A tua parte é o natural, é fazer a oração. A parte dele é o sobrenatural, é trazer a cura. E por final, muito importante, a tua parte, detalhe, sempre vem primeiro. A tua parte sempre vem primeiro. Se você for ver na palavra, ela está dizendo que vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você está entendendo a ordem? Você impõe as mãos e só depois que eles vão ser curados. A palavra diz que o que você amarrar na terra será amarrado no céu. O que você desatar na terra será desatado no céu. Jesus chama Pedro e fala assim, ó, dá um passo para fora do barco. A parte de Pedro era dar o passo para fora. Depois Jesus faz ele andar sobre as águas. A tua parte sempre vem primeiro. A tua parte não é o sobrenatural, é o natural. E a tua parte Deus não vai fazer. E da mesma maneira que você começa a entender, eu quero ser parceiro de Deus, entenda que isso faz parte do princípio que por um homem entrou o pecado no mundo, como está lá em Romanos 5,12. E pelo pecado entrou a morte, mas também por um homem entra a salvação e a redenção dos seus pecados. Existe poder em um. Que você seja esse homem, que você seja essa mulher que escolhe através da sua fé e das suas orações e dos seus passos de obediência ser o canal do poder ilimitado de Deus na terra. Deus te abençoe e até a próxima.